Boa tarde, pessoal, aqui é o professor Santana. Vamos falar hoje um pouco sobre implementação de listas usando ponteiros. Então, nesse ponto vocês já viram listas implementadas em vetores, onde a gente aproveita a localização contígua dos elementos, né? Depois do primeiro elemento vem o segundo elemento na memória e assim por diante. Quer dizer, se o primeiro elemento começa no endereço 2000 e toma 10 elementos, né? Então o próximo vai estar no 2010, né? E assim por diante, tá? Aqui nós estamos falando de estruturas em que cada elemento contém um endereço de memória, né, um ponteiro do próximo elemento, do seu vizinho. Esse vizinho pode ser o vizinho posterior, como a gente está mostrando aqui, ou o vizinho anterior, ou os dois, não é? É importante que eu tenha um ponteiro, uma variável do tipo ponteiro, para armazenar o endereço de memória do primeiro elemento da lista. O primeiro elemento da lista, além dos seus dados, ele contém o endereço de memória do segundo, e assim por diante. O último elemento da lista não tem próximo, então é atribuído para o seu ponteiro próximo o valor especial null. É uma constante que tem na linguagem C. Isso aqui no desenho a gente representa como um aterramento, quer dizer, esse aponta para ninguém. João aponta para Maria, que aponta para Carlos, que aponta para Antônio, que aponta para ninguém. Então, perceba que para você colocar um novo nó aqui, você precisa, para colocar um novo nó, você precisa alocar memória através da instrução malloc, que vocês já viram, preencher aqui o novo nó, sei lá, Francisco. Né? O próximo do Francisco vai estar aterrado e eu tenho que ligar o Francisco no final da lista, após o último, mas eu não tenho diretamente o endereço do último, eu tenho que partir do primeiro, através do primeiro obter o endereço do segundo, aí a partir dele do terceiro e assim por diante, até obter o endereço do último. Aí com o último eu pego o próximo desse último e atribuo a ele o valor, né, da variável que eu usei para o malloc, né, a variável aux, por exemplo. Quando eu faço o malloc aux guarda o endereço de memória do nó aqui do Francisco, né? Cada elemento da minha lista a gente chama de nó. E aí quando você faz isso aqui no desenho, é equivalente a você apagar o aterramento e ligar a sua lista está completa. Agora o Francisco, né, o F aqui, é o novo último e Antônio passou a ser o penúltimo. Então, para você fazer uma operação no final da lista, quer seja de inserção, quer seja de retirada, você tem que partir do primeiro e localizar onde que está o último. No caso de retirada, então, pior ainda, porque você precisa do último e do penúltimo, né? Quando eu eliminar esse aqui, então eu tenho que vir aqui, descobrir onde que estão esses dois endereços, preciso de duas variáveis de trabalho, e eu vou precisar do endereço do penúltimo para poder aterrar o próximo dele aqui. E vou precisar do endereço do último para poder fazer free, né, e liberar ele da memória, devolvendo a memória que ele ocupa, né, para a memória RIP, para uma próxima alocação. Tá certo? Bom, uma maneira que eu poderia facilitar isso daí seria não só armazenar numa variável o endereço do primeiro, poderia armazenar numa variável o endereço do último, né? Puxa, mas isso aí eu não teria que percorrer a lista para saber no último? Não, porque a lista estaria inicialmente vazia, né? A lista vazia é assim, você
para a lista vazia, você começa com o primeiro aterrado. Que o primeiro está aterrado, né? Quando você colocar o primeiro elemento, você vai fazer o malloc do aux, vai preencher os dados, vai aterrar o próximo e vai ligar ele na lista, certo? Puxa vida. Vai ligar ele na lista. Se você tiver um ponteiro também para último, quando você colocar o primeiro elemento na lista, o último também começou aterrado, né? Você vai dizer que esse elemento que é único é simultaneamente o primeiro e também o último. Quando você colocar um segundo elemento, tendo só um na lista, o que vai acontecer? Esse segundo elemento vai ser o novo último, e aquele que é último vai ser o penúltimo. E aí esse aqui vai apontar para cá, esse aqui vai apontar para ninguém, e o último aqui, o ponteiro último, vai apontar agora para esse que acabou de ser colocado. É lógico que o aux aqui já não vai estar, o aux vai estar apontando para o segundo, né, que foi que eu acabei de criar aqui, né? Na hora que eu faço uma malloc aux é para criar um nó novo e não para estragar o que eu já tenho, certo? Então, se eu tiver armazenar o primeiro e o último, quando eu precisar colocar mais um nó aqui, né, o aux vai apontar para ele aqui, né? Quando eu precisar colocar mais um nó, eu já tenho o endereço do último, eu não tenho que percorrer a lista para achar o último, tá certo? Então vai ser último, próximo, recebe aux. Aí esse aterramento aqui, último, próximo, recebe aux, está ligado ali, né? Aqui já vem, né, aterrado, os dados preenchidos, tal, e assim por diante, tá? Então essa lista com o descritor do último fica alguma coisa assim, um ponteiro para o primeiro, um ponteiro para o último. O último não tem próximo, né? Então João aponta para Maria, que aponta para Carlos, que aponta para Antônio. E aí ficou mais fácil manipular o último, né? Fazer inserções ou retiradas no final, que são as operações necessárias para, por exemplo, implementar uma pilha, né, em que as inserções e retiradas são na mesma extremidade. Aqui o último seria o que está no topo, né? Aqui seria a base da pilha, ela ia crescendo para a direita, né? Você poderia pensar poderia pensar ela na vertical, João em cima Maria, em cima Carlos, Antônio. É só questão de virar o desenho, né? Só que a gente facilitou algumas coisas e outras coisas ainda podem ser melhoradas, né? Para você criar um novo elemento ou para você retirar o último elemento, o último da sua lista, você vai ter que alterar esse ponteiro aqui. Lá na programação, o último, vamos supor que aqui seja um nó de pessoa, né? O último vai ser declarado assim, né? Como pessoa asterisco último. E para você alterar esse aqui, vamos supor que você vai criar uma função para inserir na sua lista. E aí você vai fazer assim,
E aí você vai alterar o último, né? Vai ter o dado que você vai inserir, né? O dado que você vai inserir vai ser um outro parâmetro, e aí você quer alterar o último. E sendo que o último é um ponteiro para a pessoa. Primeiro, que se você vai alterar, você vai ter que passar o endereço do último. Tá certo? O endereço do último. Daí, quando você for codificar a função inserir, né, ela vai ser void inserir. E lá na declaração dos parâmetros, vai aparecer lá um pessoa, né, asterisco U, para representar que é o último, né, o outro dado que vem aqui, mas vai precisar de um outro asterisco aqui. Então vai ter asterisco, asterisco, porque você vai alterar um ponteiro para a pessoa, né? E a programação aqui dentro também vai ficar um pouco complicada por causa do duplo asterisco, tá? Então, uma evolução disso daí seria pegar o primeiro e o último e encapsular dentro de uma outra struct, né? Criando algo assim, ó. Primeiro e último numa outra struct, né? Você poderia chamar isso aqui essa estrutura aqui de lista, né? Vamos supor que sua variável é L, que é do tipo lista. Aí quando você quer inserir na sua lista L, né? Aí você põe assim, inserir, né? Na chamada de função vai ser inserir o endereço de L, né? E na declaração da inserir vai ser assim, void inserir. Quem insere alguma coisa, né? Está faltando outro parâmetro aqui, certo? Inserir na lista L, né? Alguma coisa, o struct de pessoa que você vai colocar lá. Então aqui vai ser inserir. Aí vai receber isso aqui, vai ser um lista asterisco LL, né, para diferenciar do L lá, vírgula, o outro parâmetro que tiver. Quer dizer, vai ter um asterisco só aqui. Isso facilita bastante a codificação, né? E uma evolução ainda desse modelo, né? Nós já vamos seguir com ele, que é o seguinte, é a possibilidade de você poder percorrer a lista para frente e para trás, porque do jeito que está aqui, nossa, já está bacana. Inserções e retiradas no final já ficou facilitado, inserção e retirada no início já estava facilitado, porque você tinha o endereço do primeiro e tinha o endereço, e com o primeiro você conseguia o segundo, né? Porque para eliminar o primeiro, você tem que fazer com que o primeiro, esse ponteiro primeiro aponte para o segundo, né? Aqui esse endereço, esse apontamento aqui, você tem que salvar no auxiliar para você poder fazer o free nesse cara. Aí o primeiro vai apontar para Maria aqui, isso aqui já não vai existir mais. Tá ok? Agora, para eliminar o último, por exemplo, né, você ainda tem que percorrer a lista para achar o penúltimo, né? Porque você vai ter que fazer com que o último aponte para o penúltimo. E também você vai precisar do próximo do penúltimo, né, para aterrar ele. Você vai ter que aterrar ele. Tá? Então, uma saída para isso seria essa outra configuração aqui. Você ter um descritor para armazenar o primeiro, também armazenar o último, e além disso, a struct que descreve cada nó da lista, né, ter um ponteiro para frente, que é o próximo, e um ponteiro para trás, que é o anterior. O próximo do último é aterrado e o anterior do primeiro é aterrado, né, porque o último não tem próximo e o primeiro não tem anterior. Tá certo? Então, essas são as ideias que estão envolvidas com lista ligada.